Minhas amigas, meus amigos, com muita alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos para conversarmos sobre mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso tema de hoje é piedade filial. Está no capítulo 14, cujo título do capítulo é Honrai o vosso pai e vossa mãe. Tema muito oportuno, muito importante, fundamental, essencial das nossas vidas. A família, que é esse núcleo de onde a gente sai aqui da Terra, onde a gente aprende a caminhar, a falar, aprende as primeiras palavras, aprende os valores fundamentais das nossas vidas. Portanto, é uma alegria muito grande poder dividir com vocês, dentro das nossas possibilidades, alguma coisa sobre este tema. Veja que honrai vosso pai e vossa mãe é o quarto mandamento que está no Decálogo, né? Recebido por Moisés no Monte Sinai. E aí a gente percebe essa preocupação divina com o núcleo familiar, né? Porque, na verdade, Deus usa de nossos pais como instrumento para que possamos chegar à Terra, no nosso caso, a Terra, para mais uma experiência de aprendizado, de trabalho, de melhora, né? As sociedades antigas, elas já tinham a família como núcleo primordial. A sociedade hebraica e romana, como exemplo, dentro do estudo da história da humanidade, a gente percebe muito bem isso. Eu gostaria de dividir com vocês apenas o que é colocado por Emmanuel no livro Pão Nosso, uma psicografia do Chico Xavier, na lição 117, intitulada Em Família, onde, antes da mensagem de Emmanuel, tem uma passagem bíblica, né? E essa passagem, dessa mensagem, ela está em Paulo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Ele diz assim: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. E aí Emmanuel vai trabalhar o tema. Não vou ler a mensagem, mas gostaria de, no final, dividir com vocês uma ideia que ele coloca aqui. Primeiro ele diz: é imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas
ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhes as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. Aqui tem uma parte bonita. É impossível, diz ele, Emmanuel, auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Ou seja, a gente começa o processo educativo dentro de casa, depois vai para a escola, né, para o processo da formação. Isso, aqueles que têm essa oportunidade, e aí você torna-se um profissional, vai trabalhar na indústria, vai trabalhar, sei lá, na terra, no camponês, na fábrica como operário, qualquer local, no comércio, no sistema de transporte, na saúde, né, na pesquisa. E aí você vai tratar com gente, com seres humanos, né? Você vai se relacionar naquele local em que você está atuando. E aí ele diz: se você não consegue exercitar suas emoções, suas percepções, seu olhar, seu carinho, sua atenção dentro da sua casa, que é um núcleo social micro, como é que você vai fazer isso dentro de uma grande empresa, gerenciando pessoas, cuidando da cidade, do estado, como gestores do país? Então, todos nós que exercitamos alguma função social, nós saímos ali do berço doméstico, saímos do lar. É ali que a gente aprende os primeiros valores. Aí ele vai dizer: é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Né? Veja como é importante. E aí, nosso Evangelho, no item 3 do capítulo 14, ele diz assim: o mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe,
é uma decorrência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, pois não podemos amar o nosso próximo sem amar o nosso pai e a nossa mãe. É exatamente isso que Emmanuel estava colocando, não é? Como é que a gente vai amar? Porque, na verdade, né, nós estamos aqui para nos trabalharmos, para realmente extrair de dentro de nós o joio, o egoísmo, o orgulho, para sermos mais tolerantes, mais amáveis, né? Mais benevolentes, respeitando, compreendendo a convivência social com o outro. E esse processo de aprendizagem começa dentro da família, né? Para depois nós exercitarmos as nossas relações no coletivo mais complexo que é a sociedade, para, na verdade, nos abrirmos na convivência dentro da família maior, que é a família humana. É isso. Aí ele diz assim: porém, a palavra honrai encerra um dever a mais para eles, o da piedade filial, né? Ou seja, esse nosso cuidado com os pais, esse nosso carinho com os nossos pais, além do amor, nós temos um dever de cuidar deles, um dever de dar atenção a eles, um dever de estar com eles, porque foram eles que cuidaram de nós naqueles momentos de maior fragilidade, de inconsciência, né? Quando éramos bebês. A mãe e o pai, mas principalmente a mãe, né? Ela faz de tudo. Agora que tem uma exceção aqui e ali de alguém que não cuida devidamente ou comete algum desatino nessa missão que é a maternidade, que é a paternidade, mas no geral, a mãe e o pai, eles fazem de tudo para não ver seu filho chorando com fome, para não ver seu filho sem estudar, sem uma roupa. E aqui nós estamos dirigindo nossos pensamentos para as famílias mais pobres materialmente. Mas é claro que o carinho de pai e de mãe
ele é estendido a todos os pais e a todas as mães, independente da classe social, da questão econômica. Mas aqui, a princípio, vamos colocar essa questão do dever. O dever que nós temos com os nossos pais. No final da vida, né? Principalmente no final da vida, quando eles estão mais frágeis, quando eles estão doentes, necessitando da nossa atenção. Não é? Honrar pai e mãe não é apenas respeitá-lo, é também ajudá-los na necessidade, é proporcionar-lhes o repouso em seus dias de velhice e rodeá-los de atenções como fizeram conosco em nossa infância. Olha que coisa linda, o Evangelho. Esse manual de ética, de moral, esse manual de amor que nos ensina a viver, sabe? Nós que ainda temos tantas dificuldades em dominar as nossas emoções, temos tantas dificuldades ainda, inclusive com relação ao núcleo familiar, na convivência com os nossos irmãos. E eu estou falando aqui, irmãos consanguíneos, né? Lá em casa nasceram 8 filhos. Eu sou o mais velho. Meu papai, minha mamãe trabalharam a vida toda, única e exclusivamente para cuidar de todos nós. Me emociono, mas eu não vou aqui ficar falando dos meus pais, né? Principalmente para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Acaso julgam que cumprem este mandamento aqueles que pensam estar fazendo muito, dando-lhes apenas o necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos não se privam de nada? Os filhos, né? Porque isso acontece, né? Filho que não quer saber se a mãe está doente, se o pai está doente, se está necessitando, sabe? Se está abandonado, se precisa, se está na solidão, precisa de atenção, não quer saber não. E aí o Evangelho vem nos chamar a atenção para isso. Filhos deixando seus pais nos piores cômodos da casa, só para não deixá-los na rua, enquanto reservam para si o que há de melhor e de mais confortável. O Evangelho aqui está falando, inclusive, está tratando da questão do orgulho, do quanto ainda somos orgulhosos, né? E esse orgulho, ele começa exatamente essa dificuldade de amar o nosso próximo, essa dificuldade de compreender, essa dificuldade de se colocar
no lugar do outro, e ter compaixão, começa dentro de casa. Até nesse sentido, a casa é esse laboratório, né, de aprendizado. Aí aqui ele vai falar, inclusive, das vigílias que a mãe passou, que o pai passou, né, enquanto éramos crianças, né, frágeis, como eu falei anteriormente, necessitando de cuidados, de carinho. Ele diz aqui: sua mãe, ao embalá-los no braço, cobrou-lhe o leite com que os alimentava? Certo? E a gente sabe perfeitamente que a mãe faz isso não é por obrigação, ela faz por amor. Ela faz por amor, sabe? No geral funciona assim, viu? Não é só o estritamente necessário que os filhos pequenos, aliás, que os filhos devem a seus pais pobres, está falando aqui, economicamente. Devem-lhe também, enquanto puderem, as pequenas doçuras dos agrados, as atenções, os cuidados carinhosos, que são apenas a retribuição do amor que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Aceita por Deus. É bonito, é muito bonito falar desse tema, ler essas passagens, ao mesmo tempo em que estamos lembrando da nossa família, lembrando dos nossos pais, né? Lembrando da nossa formação, da atenção que foram dadas, sabe? É uma alegria muito grande. Ele diz mais aqui: infeliz daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua infância, que com a vida material deram-lhe a vida moral. E muitas vezes se obrigaram a duras privações. A duras privações. Isso é tão comum, mas comum a gente. Isso aqui é. Todos nós sabemos disso. Para assegurar seu bem-estar. Chegam até a exagerar. Os pais chegam até a exagerar. Eu que trabalhei, digo que hoje estou aposentado como professor, passei 30 anos dentro de escola, trabalhando com jovens, adolescentes. A gente vê e percebe o quanto às vezes os pais exageram, né, no trato com os filhos, porque às vezes esquece um pouco daquela lição
de que os filhos não nos pertencem. Os filhos são empréstimos de Deus para que possamos cuidar deles na educação, sabe? Na formação do caráter, da personalidade. Portanto, são empréstimos de Deus para que possamos cuidar deles, mas os filhos pertencem a Deus, pertencem ao mundo, mas aqui o mundo num sentido, eu diria, evangélico, né? Todos nós somos espíritos imortais, né? E temos a nossa independência enquanto espírito, mas ao mesmo tempo precisamos trabalhar dentro de nós os laços de amor, primeiro dentro do lar, primeiro com a família, primeiro com nossos progenitores, depois, né, com o coletivo, com a sociedade, com a humanidade. Isso se dá numa inter-relação, não é? O que ele diz aqui? Infeliz daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua infância, né? Com a vida material, deram-lhe a vida moral, já li, e muitas vezes se obrigaram a duras privações para assegurar seu bem-estar. Infeliz do ingrato, porque será punido com a ingratidão. Lei de causa e efeito. E o abandono será atingido em suas mais caras afeições. Algumas vezes já na vida presente, mas com toda certeza numa outra existência em que sofrerá o que fez os outros sofrerem. Nós sabemos que isso acontece, e aí não é porque a gente queira né, a gente se comprar, né, possa se compraz, né, em ver o outro passar por dificuldades, né, uma mãe alguém que de repente não cumpriu devidamente a sua missão, as suas atividades, o seu compromisso como mãe ou como pai, abandonou seus filhos, né? É muito comum homens. Trabalhei na comunidade do Bom Jardim, que era muito comum, é, né? Quantas mães que ficam só, abandonadas pelos companheiros, pelos maridos. Às vezes a menina nova ainda, né? Adolescência, engravida, o rapaz deixa para lá, ou ela assume o filho, ou a família assume. Muitas avós e avós cuidando de netos, porque ou o filho ou a filha abandonaram, né? Isso a gente presencia com muita, mas aí é uma outra questão, né? Você pode fazer uma pergunta, né? E quando um pai, quando a mãe abandona seus filhos, não cumprem com a sua função maternal, paternal, vão responder perante
a lei de Deus, perante as leis de Deus. Depois serão cobrados. Depois precisarão ressarcir de alguma forma aquele deslize com crianças. Para encerrarmos, ele diz aqui, gostaria de ler essa uma parte aqui que diz: alguns pais, é bem verdade, é exatamente nisso que a gente está conversando, descuidam-se dos seus deveres e não são para seus filhos o que deveriam ser. Cabe a Deus puni-los e não aos filhos. E aí o filho tem que compreender isso. Quer dizer, a gente precisa não alimentar ódio, raiva, Deixa que quem cometeu o erro responda. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles mesmos merecessem que assim fosse. Se a lei de caridade estabelecesse pagar o mal com o bem, se a lei de caridade estabelece pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições dos outros, não maldizer seu próximo, esquecer e perdoar as faltas, até mesmo amar aos inimigos, quanto maior não é esta obrigação em relação aos pais. Os filhos devem, portanto, tomar por regra de conduta para com os pais todos os ensinamentos de Jesus para com o próximo, dizendo a si mesmos que todo procedimento reprovável em relação a estranhos é ainda mais condenável em relação aos pais. E o que pode ser apenas uma falta no primeiro caso, pode, no segundo, considerar-se um crime, porque a ingratidão junta-se à falta de caridade. Portanto, aí nós vamos já encerrando, até que lemos muito, do texto, mas a gente percebe o quanto é fundamental, o quanto é necessário, o quanto precisamos nos educar, precisamos compreender que a atenção aos nossos pais, o cuidado com os nossos pais, é um dever moral. É um dever moral. Um amigo meu, a mãe dele, aliás, os pais lá de Aratuba, os pais já tinham desencarnados. Aí um dia eu disse, fulano, conversando com ele, disse assim, estou indo para Aratuba visitar meus pais. Aí ele disse, meu amigo Chico, faça isso, meu amigo, antes que seja tarde, porque a gente só percebe que esteve pouco perto dos pais, não deu a atenção necessária, não cuidou como deveria, não deu a atenção que deveria.
Depois que a gente vai perceber isso, inclusive quando eles se vão e a gente fica dizendo: eu deveria ter tirado mais tempo para estar mais próximos a eles. Eu deveria ter dado mais carinho. Eu deveria ter ouvido mais os causos do papai, as conversas de minha mãe. Pois é, meu irmão. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine, agora e sempre.